Hoje eu vou preparar para vocês essa rosquinha frita, macia, fofinha, perfeita para o lanche da tarde. E acredite só, não vai ovo na massa. Então já me segue para não perder nenhuma receita e vamos lá preparar essa massa. E aqui na minha tigela eu vou acrescentar 1 xícara de chá de leite. Esse leite está morno. Ele não pode estar muito quente, senão ele vai queimar o fermento. Vou colocar 2 colheres de sopa de açúcar. Colocar aqui também 2 colheres de sopa de margarina. Você pode usar manteiga também sem nenhum problema. Vou misturar aqui um pouco para a margarina começar a desmanchar. E já vou acrescentar o fermento. Nessa receita são 10 gramas de fermento biológico seco, é um pacotinho daqueles de fermento para pão. E agora a gente só mistura só para o fermento dissolver. Essa rosquinha é bem fácil de fazer, a massa é muito prática. Como vocês viram, ela não vai levar ovo, ela fica bem macia e bem fofinha. Lembrando também vocês que todos os meus ingredientes com pesos e medidas estão aqui na descrição do vídeo. Agora eu vou começar aqui a acrescentar a farinha de trigo. Eu tenho aqui 2 xícaras e 1/4 de farinha de trigo. Vou colocar aqui mais ou menos a metade da farinha. E vou misturar até ficar uma massa bem lisa. Já incorporou bem a farinha aqui, a massa já está bem lisinha. Agora eu vou acrescentar o restante da farinha. Vou começar a mexer com o fouet, mas eu já vou ter que mexer com a mão porque ele não vai dar conta. E agora eu vou começar a amassar essa massa com a mão. E agora você vai vindo aqui com a mão, trazendo toda a farinha, sempre incorporando na massa, até que não fique mais nada de farinha na tigela. E aqui eu estou amassando essa massa, ela não pode mais colar na mão. A minha ainda está colando um pouquinho na mão, então vou acrescentar mais um pouco de farinha de trigo. Mas você coloca assim bem aos poucos, não coloca muita farinha, vai colocando um pouquinho e vai amassando, até que ela pare de colar na mão. Se você colocar muita farinha, a massa vai ficar muito seca, então sempre que a gente acrescenta farinha, você coloca de pouquinho. Como vocês viram, eu coloquei bem pouca farinha e já deu o ponto certo da massa. Ela já ficou nesse ponto aqui, que ela não cola mais na mão, ela fica uma massa assim um pouco mais macia. Eu vou só amassar ela mais um pouquinho para a gente deixar ela crescendo. E eu já amassei aqui minha massa por 2 minutos, ela chega nesse ponto aqui, ela está bem mais lisa, bem mais elástica, e agora eu vou fazer uma bolinha aqui e vou cobrir ela. Eu vou deixar aqui minha massa descansando por 30 minutos, então daqui a pouco eu volto e a gente já vai moldar essas rosquinhas. Eu já estou de volta com minha massa crescida, ela ficou aqui descansando os 30 minutos. E olha só como ela cresceu bem. Agora eu vou tirar aqui o ar dessa massa. Eu já vou dividir ela em porções para a gente fazer as nossas rosquinhas. Vou pegar aqui, vou dividir ela no meio. Então eu vou dividir aqui. E agora cada pedaço desses eu vou dividir em 3 partes. E eu dividi a massa aqui mais ou menos em 12 pedaços iguais, deve dar um pouco mais que 50 gramas. E agora eu vou começar a fazer as rosquinhas. Agora com cada uma das partes, a gente vai fazer uma minhoquinha. Você vai colocando ela aqui na mesa, você vai abrindo aqui até ela ficar bem comprida, ela tem que ficar com mais ou menos uns 40 centímetros. E ela não pode ficar muito grossa, senão não vai ficar gostoso sua rosquinha. Essa minha minhoquinha aqui está com mais ou menos uns 40 centímetros, agora eu vou fazer um nó nela. Você vai pegar aqui. Você vai passar uma parte aqui por dentro, você vai passar aqui novamente e vai emendar aqui. A gente emenda aqui as 2 pontas, aperta bem para ela emendar. Agora você só molda ela mais ou menos para ela ficar bem bonita. E assim fica a nossa rosquinha. Eu já moldei aqui as 12 rosquinhas. Eu já estou com óleo quente, ele não pode estar muito quente, porque ela não pode fritar muito rápido, senão ela vai ficar crua no meio. E também já tenho aqui um pote com um pouco de açúcar e canela para a gente passar ela depois de frita. E agora é só colocar a rosquinha aqui no óleo. Você vai virando ela para ela fritar dos 2 lados. Até ela ficar bem dourada. Lembrando que o óleo não pode estar muito quente. E olha como essa rosquinha fica bonita, ela fica parecendo uma flor. Agora eu vou deixar ela num prato com papel absorvente enquanto eu frito o restante. Enquanto eu vou fritando aqui minhas rosquinhas, se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, aproveite e já se inscreva. Se estiver gostando da minha receita, já deixa um comentário falando o que você achou. E como eu falei para vocês aqui, eu tenho um pouco de açúcar com canela. E agora eu vou passar as rosquinhas nesse açúcar com canela. E olha só, fica perfeita, uma delícia.
E eu já estou aqui com todas as minhas rosquinhas fritas, passadas no açúcar e na canela, e agora eu vou mostrar para vocês como ela fica fofinha. E olha só que perfeição essas rosquinhas, agora é só preparar aquele café delicioso, ela fica bem fofinha, pessoal, olha isso aqui. Uma massa bem leve, bem macia, bem fofinha mesmo.